Opa, já aqui, bater mais um papo hoje com meu amigo Renan Matheus, né? A gente sempre bate esse papo às 3 da tarde, hoje 21 de abril, e vamos falar sobre essa data, né? Que é muito importante para a história do Brasil, tanto do passado como do passado remoto, como do passado recente, com alguns pontos que aconteceram nesse dia, né? Não só a morte de Tiradentes, como também a morte de Tancredo Neves e a primeira vitória de Ayrton Senna. A gente vai falar um pouco sobre isso. Opa, ajustar aqui. Só chegar Renan aqui pra gente bater esse papo sobre o 21 de abril. Repetindo, né? Hoje, Tiradentes. Também foi o dia da morte de Tancredo Neves e a primeira vitória de Ayrton Senna. Então, assim, momentos cada qual na sua área, mas que tem alguma ligação com a história do Brasil, seja do passado remoto ou do passado. Vamos lá, vamos ver aqui com o Irã, aliás com o Renan. A gente bateu um papo aqui, massa. Lá vem ele. E aí, Renan, meu querido? E aí, Abner, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Vou começar essa live de hoje com uma frase que eu escutei no filme do Bingo, né? Vamos lá, Barão! Né? Que quando ele vai começar quando ele vai começar qualquer número dele, ele diz vamos lá, Barão, né? Uhum. E seja na TVP, né, onde ele se notabilizou, ou seja nas igrejas, né? Que quando ele tem, enfim, ele acaba tendo uma carreira nas igrejas também, só que ele não perde a frase, né? Vamos lá, Barão, Uhum. né? Tal. Coincidentemente ou não, não tem nada a ver, mas porque hoje eu comecei o dia ouvindo Barão Vermelho, né? Mas o Pois Barão é, já. então é isso aí. É, Inclusive, recomendo muito ouvirem o disco mais recente do Barão Vermelho, que é o Viva, primeiro disco do Barão Vermelho com o Rodrigo Suricato nos vocais. Ficou muito bom, diga-se de passagem, vale a pena conferirem esse sem disco. frejar, né? Isso, é o primeiro disco com o Suricato nos vocais, ficou um disco muito bom. O Barão Vermelho Bacana. mantém a pegada hard rock. E É. três. Não, Arapuã, perguntando se não, o Leozinho vai ser às 7h30 da noite. Isso aqui é meu amigo Renan, da Sociologia. A gente sempre bate um papo aqui às 3 da tarde. E hoje vamos falar sobre esse 21 de abril, né? Que tem várias questões importantes. Arapuã é o nome de uma Arapuã. loja muito famosa do Brasil, né? Uma loja que nos anos Arapuá mesmo, 90. Arapuá. Ah, é Arapuá mesmo. Arapuá, né? Tá, É, pronto, grande exatamente. Arapuá. Tem uma música no filme da Disney que usa esse nome Arapuá. Tem um filme, É. Los Três Caballeros, que é um filme conhecido. Assim, ele é Los Três Caballeros no México, e no Brasil ele tem o nome Você Já Foi à Bahia, né? Que é Hum, um. Não, isso aí eu sei que é uma abelha de fato, e é. que ela realmente. Ela. Me parece que ela não produz mel e ela se enrola no cabelo mesmo, né? E é muito comum dar no campo, né? Então ela tem aquele Pô, ninhozão preto, assim, né? Então, enfim, tô ligado. inclusive, Zens tem uma música, né? Que é um disco, que é Arapuá no Cabelo. Imagino que tenha É, até sim. inspirado o nome de Sim, Arapuá sim, aí sim. no Que Ig, até né? aquela Arapuá no música, né? O Cabelo. amor é uma coisinha danada, arapuá no Nada, Arapuá no cabelo. Cabelo é É uma unha uma encravada, encravada. né? Exatamente. Isso. Mas bacana o nome Arapuá aí, legal. É, Vamos lá, gente. A gente recebeu ontem aqui uma sugestão de pauta de uma colega nossa, né? Que Uhum. foi. A Abner se lembra bem aí que tentei procurar a frase ontem na coisa, não achei, mas. é, como a seleção mexe com a identidade do povo brasileiro, uma coisa assim, né, Abner? Foi mais ou menos isso, assim, na questão do espírito nacionalista que Exatamente, cria, né? né? Bem, Tudo antes isso. da gente entrar no tema, mas assim, diretamente já entrando, né? Assim, eu sugeria a nosso amigo Abner que fizéssemos uma outra pauta hoje, que foi com relação ao dia 21 de abril, né? Assim, a data 21 de abril, ela tem umas coisas interessantes, né? Assim, no sentido Uhum. um pouco de mística da coisa, né? Porque, por exemplo, se a gente for para o ano de 1500, dia 21 de abril é o dia que antecede a invasão portuguesa no Brasil, né? Tal.
Sim. A gente aprendeu quando era criança de que Cabral descobriu o Brasil, né? Não sei o quê. Hoje os historiadores já sabem que Cabral veio tomar posse das terras aqui do Isso. Brasil. Então, dia 21 antecede o 22 de abril, que é a data que Cabral vem tomar posse daquilo que nós chamamos de Brasil hoje em dia, né? E aí, com o passar do tempo, ele vai ganhando algumas conotações, né? Dia 21 de abril acaba sendo o dia de Tiradentes. O alferes que lidera aquilo que eu posso chamar de intentona, o levante contra a coroa portuguesa, e acaba sendo vítima de um enforcamento. E essa condenação que sofreu depois, eu pesquisando em livro de história, descobri que se estendeu para alguns membros da família e que o sobrenome Xavier teve que mudar por conta disso, porque houve uma perseguição de algumas décadas de familiares oriundos da família Tiradentes, né? Uhum. Passam-se os anos, aí a gente chega ao ano de 85, e dia 21 de abril marca a morte ou assassinato de Tancredo Neves. Eu coloco morte ou assassinato porque não é uma questão de conspiração, assim, é uma questão de que as narrativas que você assiste sobre Tancredo Neves, elas são as narrativas sobre Tancredo Neves são bem interessantes ao mostrar que havia um interesse significativo de forças ocultas no sentido de não permitir que Tancredo Neves assumisse a presidência da República, né? E Uhum. quem assistiu esse último filme de Tiradentes de Tancredo Neves vai entender o que eu estou falando, né? E nesse mesmo dia, né, que já em 85 já se comemorava o dia de Tiradentes, Ayrton Senna ganhou sua primeira corrida no GP de Estoril de Fórmula 1. Uma corrida Portugal, né? marcada Portugal, exatamente. O lugar que até hoje você tem o Grande Prêmio de Portugal, que em alguns momentos, que assim, a Fórmula 1 ela às vezes um desses circuitos, tipo Hockenheim, Donington Park, Estoril, eles acabam ganhando a alcunha de Grande Prêmio da Europa, né? Sim, é. Naquele dia especificamente, esse Grande Prêmio recebeu o nome de Grande Prêmio de Portugal, né? E boa parte dos documentários que eu já vi de Ayrton Senna, eu vou citar dois aqui, né? O Senna, que é um documentário da ESPN que ganhou prêmios mundo afora, e que foi talvez o último material que saiu sobre a vida de Senna, né? Que saiu em 2011. Uhum. Aí tem um outro material que a Globo produziu em forma de série para o Sport TV e depois passou isso para a Globo, que foi os 20 anos sem Ayrton, em 2014, né? E ambos os materiais, eles colocam que aquele carro da Lotus, ele não tinha a mínima condição de ganhar aquela corrida. Todo mundo fala assim, de uma maneira consciente, que aquele carro não tinha condições de ganhar aquele grande prêmio, né, tal. Foi debaixo de chuva, né? Inclusive, assim, Debaixo de debaixo de chuva, chuva. né, o que acabou criando a mística de Senna na chuva, né, porque Uhum. Senna, pouco antes de morrer, em 93, ganha um grande prêmio em Donington Park, que é um dos circuitos considerados mais difíceis da Fórmula 1, que é um circuito que tem muita curva, né? Então ele ganha essa prova de Donington Park saindo lá atrás e conseguindo chegar em primeiro lugar. Ganha de Nigel Mansell, né? O inglês correndo ali na Inglaterra, ele consegue ganhar do cara no país do cara, né? Tal. E, enfim, eu acho que quando você vê assim que a galera dizia que o carro não tinha condição e a primeira vitória foi aquela, o resto é história, né? O Uhum. resto tá aí para os anais da história. É uma pena só que Senna não tenha sido tetra, porque Senna ele ganhou um mundial que Prost tirou no tapetão, né, junto com a FIA. Mas isso aí vem outro caso aí e tal, enfim. Então, 21 de abril é um dia interessante. Assim, a nível local, nós temos o aniversário de Pedro Mendes, que nasceu também no Hum. dia de Tiradentes, né, tal. E Eu Irã vi Barreto o também. Irã Barreto também, quer dizer, que Também nasce no hoje. 21 de abril.
Bati um É, papo com ele ontem, muito legal. Quem quiser ver, tá no sim, sim, YouTube, eu inclusive, fiquei sabendo Academia aí, não Cultural. vi, não vi ainda, mas vou dar uma sacada. Foi bem divertido, foi E quase 2 horas de conversa. bacana. E foi também como é o nome? E eu acabei vendo há pouco tempo aqui que também foi a data de nascimento de Toninho Cerezo, né? Que Toninho Cerezo Verdade. ele foi um jogador de futebol icônico aí do Sampdoria da Itália, do Atlético Mineiro e do São Paulo, né? Bicampeão do mundo com o São Paulo, já no final de carreira, né? Uhum. E então, assim, o dia 21 de abril é no mínimo uma data mística quando se fala de Brasil, né, tal. Isso. Uma data, uma data mística, né, tal. E então, assim, se forem formar uma banda e quiserem cantar música brasileira, acho que Banda 21 de Abril é um nome interessante a se dar a uma banda, né? É. Por conta disso aí, né? Mas acredito que os fatos, assim, nesses fatos que a gente citou aqui, a vitória do Senna um fato assim. É... Alexandre aqui está falando que marca também o falecimento de Tele Santana, né? Alexandre, Uhum. eu tenho minhas dúvidas se foi dia 20 ou 22, mas é por essa data mesmo. Realmente, se for, é mais um dia, né? Tal, assim, mais É, uma mais coisa. uma questão para Mas eu incluir lembro que dias. foi realmente no mês de abril de 2006. Eu lembro que Tele Santana faleceu em 2006, né? Tal. Eu acho assim que situações como a vitória de Senna são fatos a se comemorar, né? Porque é um ídolo nacional que tá surgindo ali, né? Uhum. Porque você tinha outros pilotos de Fórmula 1 que já eram campeões do mundo, como o caso de Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet, né? Mas o cara que vai ter realmente o carisma de um ídolo e de ser querido pelo povo é o Ayrton Senna, né? Muito embora aí, Alexandre, que é um colega nosso que está aqui na live, ele pode falar, havia-se muito esse debate de que se Senna ou se Senna era melhor do que Nelson Piquet, de Sim. fato, né? E eu assim, enquanto um cara que admiro Fórmula 1, assim, eu não sou um conhecedor de Fórmula 1 como eu conheço futebol, mas eu acho muito bacana assim, a questão da disputa. A Fórmula 1, para quem quer entender o que é disputa, acho que a Fórmula 1 é uma coisa interessante para você entender o que é disputa. E, sobretudo, a disputa dentro do capitalismo, né? Porque você tem ali. A Fórmula 1 é o grande rol do capitalismo, assim, todas aquelas empresas multinacionais patrocinando é busca em cima de busca. Isso. Nosso amigo Felipe aqui está confirmando que Tele Santana faleceu no dia 21 de abril. Se Então, Felipe confirmou, então é isso mesmo. Que é Felipe isso é o mesmo, né? cara. Então, assim, a Fórmula 1 ela tem uma questão de disputa muito forte, né? Tal, você tem equipes como a Ferrari, que é uma equipe que é uma equipe que atrai torcida. Isso. Você tem, por exemplo, os japoneses que não têm de fato uma equipe. Tiveram durante muito tempo a Toyota, né? Mas eles investem basicamente em motores, né? Tal, então a Fórmula 1 é papo interessante para você entender o que é globalização, o que é cultura, o que é disputa, o que é política, como o Alexandre está falando, porque é muito da Uhum. política também, né? Você tem algumas coisas que se misturam ali, né? Tal. É, um pouco de revolta também, por que não, né? Tipo assim, você tem alguns acontecimentos, por exemplo, Senna ganha um grande prêmio, que eu não me lembro agora, em 86, no dia de Brasil e França, Uhum. na Copa de 86, né? Eu não lembro agora se foi Hockenheim, não lembro agora qual foi o circuito. E Senna sai de dentro do carro com a bandeira do Brasil tremulando para os boxes da Lotus, né, tal. E, e assim, o Senna quando ele sai, Detroit, né, Alexandre? O Alexandre está confirmando Sim. aqui que foi o Grande Prêmio de Detroit. E aí Senna sai do carro querendo saber quanto está o jogo e aí a França acaba eliminando o Brasil nos pênaltis, né, tal. Numa decisão por pênaltis, inclusive que Platini perdeu um dos pênaltis, né? Zico fez um gol no. Zico perdeu um pênalti durante o tempo normal de jogo, né? Tal. Na verdade, ele não perdeu, quem pegou foi Bates, porque esse jogo de 86, o goleiro da França teve uma das melhores atuações que um goleiro pode ter na Copa do Mundo. Eu acho que
Se eu fosse ele, eu encerrava minha carreira ali, porque eu acho que eu nunca mais teria uma atuação daquela. O goleiro da França pegou tudo e todos naquele dia, né? Tipo, e aí o que acontece? Tem um pouco essa coisa do reconhecimento nacional, né? Quer dizer, você tem uma figura como a Ayrton Senna que está ali correndo, né, tal, e que ao mesmo tempo que era uma figura que estava correndo ali, vinha pro Brasil e curtia um carnaval com aquela clássica camiseta da Brahma, né? Brahma Chopp, número um, né, tal. Então, assim, o Senna assim, é uma coisa interessante da gente realmente celebrar, né? E até porque Agora, também o Senna, ele, como ele começa a ganhar essa evidência nos anos 80, justamente um período de fila do futebol brasileiro a nível mundial de conquistas de sim, Copa do sim, Mundo. Assim, né? Então, assim, ele é, acaba se tornando, assim, meio que super uma espécie de vácuo, né? De se tornar o grande ídolo do desportista não, com brasileiro, né? certeza, E, né? e, e tanto que acho que o título do Tetra acaba ganhando até talvez seja talvez um dos mais emblemáticos, porque ele acontece É. poucos meses depois, né, da morte do Senna, Sim, e sim, sim, sim. é meio que foi uma compensação das coisas, né? É. Não, e, assim, havia realmente aquela coisa da seleção brasileira e assim, existe um registro histórico de um amistoso que teve na França, na semana que Ayrton Senna morreu, né? Já era o Brasil em preparação para a Copa do Mundo em 94, e Senna foi dar o pontapé inicial no Parque des Princes, e Alexandre está falando aqui, né, de como o Senna revolucionou o esporte e a Uhum. questão da determinação. Senna é uma figura fantástica, figura incrível. E como eu estava dizendo, ele chega no estádio lá que o Brasil vai jogar, e ele dá o pontapé inicial, né? E aí Parreira olha para ele e faz lá o símbolo do 4, né? Aí acelera lá, Ayrton, que você ganha lá o Tetra na Fórmula 1, que a gente ganha um Tetra no futebol, né? Então havia um pouco essa relação assim da coisa, né, tal. Mas assim, o Senna de fato era um cara do povo mesmo, né? Tipo assim, era um ídolo que Uhum. se colocou enquanto povo. Assim, Alexandre tá aqui na live, Alexandre fez faculdade comigo, né? Pagou disciplina comigo. Alexandre pode depois me confirmar aqui na live, Alexandre, se existe algum registro histórico na história da Fórmula 1 de uma torcida invadir uma pista, né? Como foi o caso do Brasil em 93, né? Porque, tipo, 93 foi um ano que Senna, salvo engano, foi vice-campeão da temporada de Fórmula 1. É, tipo, Senna ganha a corrida no Brasil pela segunda vez, né? E a torcida do Brasil invade a pista de Interlagos e tira ele do carro, né? Tal, para comemorar Uhum. o título, assim, a vitória dele, né? Tal. E se tratando de automobilismo, né? Senna ele ganhou a principal corrida que um piloto pode ganhar na Fórmula 1, que é o GP de Mônaco, né? Tal que é um grande prêmio muito falado dentro da Fórmula 1, porque você, quando ganha o GP de Mônaco, você vai jantar com o príncipe do Principado de Mônaco, né? Tal, você Uhum. vai lá conhecer Jaqueline de Mônaco. Jaqueline de Mônaco, diga-se de passagem, foi namorada de Marinho Chagas, viu? Só para fazer um registro aqui e tal, assim. O Brasil foi Isso é jogar. legal, isso é Isso é muito legal. legal. O Brasil foi jogar uma vez lá em Mônaco e a princesa viu aquele cara galego lá, achou ele massa e ele ficou com a princesa Jaqueline de Mônaco. E uma semana antes de morrer, eu disse: E aí, Marinho, você ficou com a princesa, não foi? Ele disse: Eu não fiquei, não, ela que ficou comigo, porque elas são quem nos pegam, né? Tal. Então, assim, Marinho Chagas ficou com a princesa Jaqueline de Mônaco, né? Tal. E assim, o GP, tipo, se o cara ganhar um GP desse de Mônaco, já é uma coisa muito, muito foda. E Ayrton Senna ganhou 3 GPs de Uhum. Mônaco, né? E ele sempre foi jantar lá com essa turma de Mônaco, essa coisa toda, tá? Enfim. É, assim, só que eu acho que a grande vitória da carreira de Ah, Senna acho que o foi Alexandre aqui tá pontuando um aqui. que ele lembra ele disse que lembra do Mansell em Silverstone, em 87.
Uhum. né? Tá lembrando do Silvio, cheguei em 87. Sim, que a Galera torcida invadiu. invadiu, a galera invadiu, né, Alexandre? Beleza. Então, assim, o Senna, ele tinha isso, né? Essa coisa do povo, né, tal. Sim, ele fala aqui de uma vitória de Piquet em Jacarepaguá, né? Também em 86, bem lembrado aí. Por sinal, Senna nunca conseguiu ganhar as corridas em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, né? Sempre ganhou as corridas que ganhou em São Paulo, né, tal. E Uhum. reza a lenda que nessa corrida de Jacarepaguá, Alexandre vai me tirar a dúvida aí, se foi em Jacarepaguá ou se foi em Húngaro Ring, que tem o famoso lance que demarcou a rivalidade de Senna e Ayrton, que foi quando de Senna e Piquet, que quando Piquet ultrapassa Ayrton Senna, Piquet faz o símbolo assim para Senna, né? Quer dizer, hoje é impensável você ver isso numa Fórmula 1, né? Uhum. Recentemente, acho que o mais próximo que eu vi disso foi Valentino Rossi na moto velocidade, que chamou o cara para um desafio, ele chutou a moto do cara, o cara caiu, ele quase matou o cara, né? Então, assim, hoje, tipo, cenas como essas são impensáveis, né? Eu estava falando aqui da maior vitória de Senna, eu acho que, assim, até hoje, a maior vitória de Senna, o Alexandre está confirmando aqui, que foi em Húngaro Ring mesmo, na Hungria. Uhum. Tipo assim, a maior vitória realmente que eu acho que o Senna teve na Fórmula 1 foi o GP do Brasil de 92, né? Que 92 ou foi 91, agora eu não lembro, assim, que ele ganhou com um carro só com uma marcha, Sim, sim. e ele tinha uma obstinação por ganhar no Brasil, né? Tal que é o desejo que eu tenho de vencer no Brasil. Eu não tenho desejo de vencer na Suíça, por exemplo. Eu tenho o desejo de vencer no Brasil e de preferência em Natal, né? Tal, então, Ah, assim, Senna, ele conseguiu ganhar essa prova. Foi uma prova que ele saiu do carro rebocado por médicos, ele não conseguia ter força nem para levantar o troféu. E você imagina que um cara que jantou com Princesa Diana, jantou com a puta que o pariu, tava feliz por ganhar em São Paulo, né? Tal, então, assim, Senna é o cara, indiscutivelmente o cara, né? Tal, então, é. assim, eu acho que quem tiver seu Facebook aí, seu Instagram que tenha, que posta uma foto de Senna, como eu já postei hoje, que acho que é uma coisa realmente de se celebrar, né? Tal. Agora, dois motivos que eu acho tristes assim do 21 de abril, não exatamente tristes, mas que são lamentáveis, é a morte de Tancredo Neves e a morte de Tiradentes, né? Tal. Dois Uhum. mineiros, né? Dois mineiros que Isso. marcaram esse 21 de abril. Tancredo é um caso que a gente, nas discussões das ciências sociais, chama de coringa da política brasileira. Porque Tancredo é um cara que consegue estar em evidência na política brasileira desde o primeiro governo Vargas, saindo ali já do lance do café com leite, indo para a era Vargas e permanece como uma figura relevante para o Brasil até os anos 80, né, tal. E por que eu digo que é triste você lembrar que Tancredo Neves morreu? Porque Tancredo Neves, de alguma forma, seria uma saída para gregos e troianos, Isso. uma saída que se conseguiu para tentar se reerguer um país que vinha de um caos, de uma ditadura caótica e sanguinária. E Tancredo Neves ele se apresentava como essa solução para o Brasil nos anos 80, né? Mas, como diria Paulo Salim Maluf, né? Ele ganha, mas não toma posse, né? Depois da vitória do Colégio Eleitoral, Maluf diz essa frase. Quis o destino que essa frase se tornasse verdade, né? E no mais recente filme que saiu sobre a vida de Tancredo, né, que é O Paciente, você vai ver, esse filme ele conta em minúcias como é a pressão de se trabalhar no Palácio do Planalto, como é o arroxo diário de você dirigir um país da dimensão do Brasil, como são as pressões da elite brasileira, e como de fato a morte de Tancredo Neves pode ter sido um assassinato, né? Assim, não é uma questão de conspiração, é uma questão de que o filme ele traz alguns apontamentos que até então a gente não atentava, né? E assim, Sim. uma das cenas marcantes do filme para mim é quando a saúde de Tancredo ela já está exigindo cuidados mil e a família de Tancredo já não sabe mais o que fazer.
e começa a divulgar alguns boletins para tentar maquiar a situação. Vaza do Planalto a informação de que Tancredo seria cirurgiado. E quando a cirurgia vai acontecer no Hospital de Base de Brasília, o médico entra dentro da sala, você tem 20 pessoas dentro da sala de cirurgia. E aí o médico quase morre antes de começar a cirurgia. Aí o médico pergunta, mas que foi? O que é que aconteceu? Né? Tipo, vocês têm que ir embora daqui, porque vocês podem contaminar o ambiente, não sei o que e tal. Aí os médicos falam assim, olha, nós somos deputados, somos de Brasília, e nós estamos querendo saber o que é que está acontecendo com o Tancredo Neves. Como nós somos médicos, estamos aqui para ajudar ele a se cirurgiar, ou se ele estiver morrendo já, a gente já encaminha. Assim, é uma cena bem forte do filme, né? Esse filme até agora, a Globo não teve coragem de exibir esse filme, né, tal. O nome do filme é O Paciente. O filme tá aí nos streams aí, quem quiser procurar, assista, né, tal. Então, assim, é um filme muito forte e é muito lamentável o que aconteceu no Brasil. E que gerou uma das capas mais emblemáticas do jornalismo brasileiro, que foi a capa do Estadão, de 85, de 85, que quando o Tancredo morre, é feito aquele arranjo lá para Sarney assumir. Quando Sarney assume, o Estadão publica um jornal com a folha preta. Estamos de luto. Pronto. Estamos de luto, né? E, enfim. E já Tiradentes é o seguinte, né, cara? Assim, durante muitos anos eu convivi com aquela figura de Tiradentes, com aquela visão que você tem de uma figura mítica, né? Assim, quando a gente faz ensino fundamental, a gente cresce vendo, sobretudo, aquela imagem. Valesca está pedindo para eu repetir o nome do filme. É O Paciente, Valesca. O ator que estrela Tancredo Neves é Otton Bastos. É um grande ator do cinema nacional aí, ator de filmes como Central do Brasil, Pagador de Promessas, entre outros, né? Olha só, o cara fez o Pagador de Promessas e Central do Brasil está fazendo Tancredo Neves, né? O cara tem alguma coisa de relevante na vida dele, né? Exatamente. Para mostrar para as pessoas, né? Pelo menos um currículo invejável ele tem. Exatamente, pronto. Então, assim, a gente conviveu durante muito tempo, né, assim, com essa figura mítica, né, tal, e eu me lembro de desfiles escolares e desfiles cívicos que eu sempre gostei de ir, né, 7 de setembro aqui em Natal, que os quartéis da cidade são abertos para a população, e no quartel da Polícia Militar do Rio Grande do Norte tem uma estátua de Tiradentes enforcado lá, né, tal. E no quartel do Exército existe uma discreta estátua de Tiradentes lá no 16RI, né, que é uma estátua bem discreta que realmente só quando você para observar que você vê que tem essa estátua lá no 16RI. Fica já na altura daquelas casas ali do 16RI e tal, enfim, da Vila Militar, como um todo, né. E a imagem que era mais presente para mim era aquela imagem do Pedro Américo, né? Tal, Pedro Américo, que é um pintor paraibano, né? Tal, que pintou o Tiradentes esquartejado, né? Tal, e uns pedaços espalhados pela cidade, né? Tal, como um todo, enfim, tudo isso. E assim, durante muito tempo eu convivi com essa coisa, né? Do herói nacional. Com o passar do tempo, você passa a estudar, né? Tal, eu acabei fazendo ciências sociais. E eu paguei uma disciplina chamada Historiografia Brasileira, uma disciplina na qual eu li um livro chamado Identidades do Brasil, que é um livro que conta como os historiadores narraram o Brasil, né? Então esse livro ele aborda Van Hagen, Pero Vaz de Caminha, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, todos esses autores, inclusive um dos autores que é elencado nesse livro lá, é o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quando escrevia alguma coisa que prestasse, né? Enfim. E aí, assim, a gente passa a ver, né, que o Tiradentes, ele se torna uma figura heróica muito por uma forçação de barra da Primeira República Brasileira, né, tal, e
assim, a questão do Segundo Império ali com Dom Pedro II, que tentam contar uma história heróica do Brasil e tentam formar uma identidade nacional a partir de símbolos. E aí, por exemplo, um pintor como Pedro Américo é contratado pelo governo brasileiro no sentido de fazer com que o Brasil possa se tornar uma coisa bonita e heróica, né? E aí, Uhum. dois quadros de Pedro Américo que chamam a atenção das pessoas é o quadro Dependência ou Morte, que está lá no Museu do Ipiranga até hoje. Acho que talvez seja a pintura mais conhecida do Brasil, mundo afora, né? Esse quadro ele está lá no Museu do Ipiranga, quem quiser olhar, está lá. E esse quadro do Tiradentes aí, né? O Tiradentes enforcado. E ele faz e uma série de outros quadros que Pedro Américo faz para tentar ilustrar um Brasil heróico, um Brasil com história, né? Tal. Só que assim, com o passar do tempo, você vai vendo que a luta lá do Tiradentes não era, ela não era exatamente uma luta do povo, né? Assim, era uma luta liberal, uma luta que tem ali uma inspiração nos ideais iluministas e que na verdade era uma discordância do que o reinado brasileiro estava querendo impor para as pessoas, né? Uhum. Historicamente falando, eu acho que acaba sendo sim um momento de revolta do povo mineiro contra a coroa nacional, né, tal, contra o Império Brasileiro. É, e como toda revolta no Brasil, ela sofre uma brutal repressão. Né, tal, e quando eu acabo descobrindo que Tiradentes, além de morrer, teve outros parentes condenados à morte e não puderam assumir cargos e tiveram que ir embora do Brasil para ir para Portugal e para outros países do mundo, é que você vê o quanto a coisa é sombria nesse país. Né? E assim, nós estamos falando de um rapaz de um ser histórico, né, que foi um militar, né, tal Tiradentes foi um militar, então assim a história da barba lá de Tiradentes, como a minha de Abner, não existe, tá, gente? Uhum. Uma história fantasiosa. Ele era militar, então por ser militar ele não usava barba. Essa história do enforcamento dele lá com a barba e o cabelo também é outra mentira, porque quando o cara era condenado a fogo, eles raspavam a cabeça do cara e tiravam todos os pelos, lá, essa coisa toda. E mas não deixa de ser um momento em que o Brasil, de alguma maneira, algum brasileiro, no momento da história, se revoltou contra o que estava aparecendo ali em termos de ordem, né? Então, eu acho assim que Tiradentes é uma inspiração, sim, né? Tal, uma inspiração. E de alguma maneira a morte de Tiradentes ela dá um recado para o que vem a ser o Brasil, né? Enquanto país, um país extremamente repressor, inclusive com aqueles que de alguma maneira discordam, né? Porque Tiradentes não foi nenhum comunista, não foi nenhum anarquista, não era do MST, não era do MTST, não era do Levante Popular da Juventude, não era Black Bloc, né? Tal. Tiradentes era um homem de uma suposta classe média que pensou contra uma ordem, né? E teve o destino que teve. Né? Então, um mártir, digamos assim. É isso aí. O que é que você tem a dizer, Abner, sobre as figuras aí, Tancredo, Senna, Tiradentes, né? Tal. A gente vai já entrar no assunto lá da identidade. Então, na verdade, vamos de trás para frente, né? Começando Né? pela ordem que você falou, eu vou de trás para frente. É sobre. Tiradentes é um dos exemplos, eu estava até voltando a ler o Povo Brasileiro, da C. Ribeiro, né? Que eu coloquei como coloquei como uma espécie de meta da quarentena ler o Povo Brasileiro inteiro, da C. Ribeiro, né? Eu estava lendo sobre o capítulo que ele fala das guerras, podemos chamar de guerras que aconteceram aqui no Brasil, guerras de classe, isso ainda na formação, né? Como Canudos, por exemplo, né? E é sempre a questão do que você falou, né? Sempre quando alguém se levanta contra uma ordem, e às vezes nem se levanta contra exatamente, você apenas formula uma outra maneira das coisas acontecerem e a repressão no Brasil é muito forte, né? Canudos é um bom exemplo disso, né? E todos morreram, né? Assim, mas também ninguém se rendeu, né? Era uma luta muito sangrenta que foi até o fim. Mas assim, eu compacto com tudo que você fala, né? Da importância do.
é a questão do simbólico, né? O que é que simboliza o que é que simboliza Tiradentes para o que é que a gente pode tirar do exemplo dele, né? Ainda mais nesse contexto atual que a gente vem com questões de cima para baixo extremamente autoritárias, né? Como hoje ninguém vai para uma forca literal, né? Mas embora as pessoas continuem morrendo literalmente por se levantarem contra a ordem, Marielle é um exemplo assim de recente de grande destaque nacional por isso, né? Sim, sim, sim. Sobre Tancredo, talvez a nossa geração que veio depois, talvez até não entenda muito bem qual foi a importância, assim, quando ele foi eleito indiretamente, o que é que aquilo significava depois de 20 anos de uma ditadura, né? Para mim, o meu ponto favorito no dia de quando ele é eleito, estava acontecendo o primeiro Rock in Rio. E nesse dia que ele foi eleito, dia 15 de abril, o Barão Vermelho, até eu falei do Barão Vermelho mais cedo, né? Mas o Barão Vermelho ele se apresenta nesse dia. E quando eles estavam no show, assim, já tinha saído o resultado da eleição, eles já sabiam e tal. E aí termina o Cazuza era vocalista ainda, né? Eles encerram o show com o Proibido Não Ser Feliz. E quando vai terminando, o Cazuza vai e fala, né? Que o dia nasça lindo para todo mundo amanhã, de fato. Um Brasil novo com a rapaziada esperta. É, Tinha-se essa esperança, né? De que as coisas fossem caminhar para frente, né? E a questão é que Sarney, ele foi um aliado dos militares. Então foi meio que um tiro pela culatra. E, que o carro tinha acabado caindo no colo dele, depois de tudo que aconteceu, né? E sobre cena, assim, tudo que chega pra gente é basicamente o que a gente ouviu, né? E que a gente leu e pesquisou, né? Eu tinha poucos dias de nascido quando ele morreu. Mas cresci vendo se falar do Senna, a figura que ele era, que é outra figura simbólica. Eu acho que são três figuras muito simbólicas. E que, de certa forma, eles vão. E aí já entrando até, talvez no próximo tema, né? Sobre essa questão, às vezes, do nacionalismo e tudo mais. Né? Se procura muito criar essa questão da nação, da nação brasileira, em meio a figuras, seja da política, seja da cultura, seja do esporte. Né? Mas, óbvio, são figuras que têm a sua importância, acho que não tem nem o que questionar com relação a isso. Que alguma relevância eles têm, cada um na sua área. Né? é. Mas é isso. Tem uma música de Valdones, né? Valdones, grande sanfoneiro e aviador, né? Uhum. Valdones, ele tem uma música que ele fala, que a música é até um mote de poesia, né? Que o mote para quem não sabe é aquela, o que seria um mote, Abner? Explica aí para as pessoas, que o mote, até onde eu sei, é a frase que vai formular aquela poesia. A poesia geralmente Porque termina com na aquela frase. poesia, geralmente isso se usa o mote a questão da poesia falada ou cantada, tipo como repente. O cantador, que é geralmente o repentista que é feito na hora, você dá o mote. Aí você dá uma Hum. frase que ele vai discorrer a estrofe e vai sempre terminar com essa frase. Então ele É. vai ter que criar em cima dessa temática Tipo o tempo aquela todo. de Ciba, né? Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz não tem mãe nem coração, né? É Isso, o então você vai chamado sempre, o pessoal chama ele mote em vai, decassílabo, né? porque são 10 versos em cada estrofe, né? E aí a É, última vai ser sempre a mesma, ele vai ter que sempre arranjar, fazer a estrofe considerando que o final seja esse que tenha, obviamente, sentido, né? exatamente. E aí o de Valdones é o Brasil nunca mais terá um trio como Senna, Pelé e Gonzagão, né? Hum. Ele é uma poesia que Valdones criou aí, né, tal, e que é uma música interessante, né, tal. Eu penso assim, né, cara, que assim, já entrando aí no tema que nossa amiga, que ela não está aqui hoje, né, Ricássia, Uhum. certamente deve ver essa live depois, né?
É, identidades são, assim, você ter identidade é uma coisa muito importante, eu acho, sabe, cara, assim, se identificar com coisas, assim, ter apego a certas coisas, é, né, quer dizer, é uma coisa interessante, né, assim, é uma coisa muito interessante, né, assim, assim, aquela famosa frase, né, que um país que não tem cultura é um país facilmente dominado, é um país facilmente colonizado, e quando se mexe na cultura, se Uhum. mexe na alma. Assim, são dizeres que a gente que está na antropologia escuta muito, né? E são coisas que eu assino embaixo, assim, porque, por exemplo, assim, nós somos brasileiros, né? O Brasil é um país de terceiro mundo. O terceiro mundo que já é também um conceito meio questionável do ponto de vista sociológico, né? Assim, Sim. hoje em dia já não se usa mais esse termo terceiro mundo. Aí, assim, hoje em dia o termo está mais na questão de países emergentes e países em desenvolvimento, né? Até os termos lá, subdesenvolvimento e desenvolvimento, cadê de Celso Furtado critica isso, né? Enquanto termo. Mas é, é muito bacana quando você, por exemplo, uma coisa, por exemplo, que me incomoda muito, a menina falando, perguntou até a questão da identidade, né, e tal. Uma coisa que me incomoda muito é ver as pessoas usando camisa de seleções europeias, né, assim, ou de outros países. O ser humano ele tem direito de usar a camisa que ele quiser e a camisa ela pode ser legal como ela for, né? Tipo assim, eu até acho assim, você me conhece, sabe que eu coleciono camisas de time de futebol, eu até acho camisas de seleções, camisas belíssimas, assim, tipo, eu me lembro muito da camisa da Inglaterra da Copa de 98, que era uma camisa vermelhona, assim, um vermelho forte e tal, tudo mais. Mas assim, por que que você acha que uma camisa da Inglaterra é bonita e uma camisa de um país como a Nigéria não é bonito? Entendeu? Assim, né? É como eu estava um dia desse, a última viagem que eu fiz para última viagem que eu fiz antes dessa quarentena foi para Recife e eu dormi na Sim. casa daquele rapaz lá que a gente foi lá em Alexandre, lembra que a gente foi dormir lá em Alexandre? Lembro, lembro, lembro. Pronto, fui lá na casa dele, né, tal. E aí no outro dia quando a gente acordou, eu digo, Alexandre, vamos no mercado, né, tal, assim, porque Recife é uma cidade onde você vai no mercado, você não vai no shopping. Natal, quando você vai falar de lazer, você vai no shopping. Em Recife você tem os mercados, né? Tal. Então, assim, vamos no mercado, né? Tal. Então, assim, eu presenciei uma cena lá no mercado da Madalena, que eu jamais vou esquecer dessa cena. E Alexandre, meio que, quando estava comigo lá, ele meio que cantou que essa cena iria acontecer. Porque quando a gente acordou, eu tinha passado a sexta-feira lá, mais ele e tal, a gente ficou até altas horas tal. E no outro dia, aquela ressaca guerra, né? Aí diga, vamos tomar um caldo de cana pra gente ficar legal dessa noitada que a gente teve. Sempre o caldo de cana, né? Exatamente. Inclusive no dia que a gente foi tomar, eu fui comentando com ele sobre a história do Darcy Ribeiro, né, tal, tudo mais. Uhum. E aí quando a gente chegou no mercado, tinha um boxzinho lá que o cara tinha caldo de cana visivelmente cheiroso, assim, tipo a cana muito verde, sabe assim, um negócio bonito de se ver. O cara tinha umas águas de coco lá que era do tamanho de uma melancia, assim, né, tá ligado? Eu disse, mas não, me veja aí 2 caldos de cana pra nós tomar aqui agora. Aí, nessa mesma barraca que a gente tava, tinha uma placa assim, Coca-Cola, né? Coca-Cola. Aí Alexandre pegou e disse, Renan, o que é que faz o cara tomar uma Coca-Cola, hein, cara? Eu disse, pois é, cara, deve ser a questão do consumo, da publicidade, né, que leva você a escolher isso aí. Bicho, não deu 2 minutos, chegou um cara e disse, "Ei, me deu uma Coca-Cola, né, tal. Um calor de quase 40 graus em Recife e um cara pedindo uma Coca-Cola, né? E assim, eu tomando um caldo de cana ali, que é uma coisa saudável, até certo ponto, né, que é caldo de cana também, se você tomar demais, sua glicose vai para o espaço. Uhum. Mas, segundo Comparar com todos os meus amigos, Coca-Cola, né? mas todos os amigos veganos que eu tenho, eles são sinceros em dizer que se você quer consumir coisas orgânicas e tiver verde, pode ir embora, né? Todo mundo que. Inclusive, nosso amigo Tarcísio também já me recomendou o caldo de cana, porque acha que caldo de cana é uma bebida fantástica, né? Tal.
Então, assim, por que que você toma uma Coca-Cola ao invés de você tomar um caldo de cana? Só um paradinho, É, Renan. é, Algumas lives atrás, você soltou uma frase dizendo que caldo de cana é melhor que Coca-Cola. é. Inclusive, nossa amiga Bruna, depois eu vi que ela postou essa frase no Twitter com os créditos do seu nome. Sim, pô, Isso vem dessa experiência, essa frase? Não, também, né? Também assim. Agora, porque também, por exemplo, na época que eu estudava no Hipócrates, pronto, você me conhece, sabe que eu tomo, que eu, assim, atualmente eu estou sem tomar refrigerante por conta da quarentena, né? Acho que Hum. vai ser uma herança que vai ficar para minha vida depois da quarentena, vai ser o fato de não tomar refrigerante, porque eu já nem lembro mais qual foi a última vez que eu tomei, né? Mas, por exemplo, Uhum. quando eu estudava no Hipócrates, eu tomava caldo de cana direto, porque vizinho Hipócrates tinha um caldo de cana. Então, eu aprendi a tomar caldo de cana e passei a gostar, assim. Bicho, e tipo assim, caldo de cana era 50 centavos, tá ligado? Assim, hoje caldo de cana é R$ 1, R$ 2. No Alecrim, no Alecrim tem um canto que é R$ 1, vez por outro eu vou lá tomar. Mas o melhor caldo de cana da região metropolitana de Natal é no mercado de Ceará-Mirim, que é R$ 2, você toma 4 copos. É um cidadão que tem lá que ele faz caldo de cana, só falta matar você de tomar caldo de cana, né, tal. Inclusive, esse cara, no dia do tributo a Raul, ele é muitíssimo procurado, porque, enfim, né, dispensa comentário. Aham. Mas, assim, o que é que leva você, por exemplo, a gostar da Inglaterra e não gostar da Jamaica? O que é que leva você a achar que uma camisa de uma seleção como a Bélgica é legal e a do Brasil não é legal, por exemplo, né? E você tem algumas questões aí nesse meio que misturam preconceito, racismo estrutural, é, N coisas, né? Tal assim. Então, por exemplo, figuras como Ayrton Senna, por exemplo, elas mexem um pouco com essa identidade do brasileiro, porque, por exemplo, quando você vê um Senna lá no meio do que a gente chama de paddock dentro da Fórmula 1, né? Que o paddock é como se fosse um vestiário dentro do futebol, né? Uhum. E o paddock, tal qual o futebol, tem uma tal de zona mista, que é uma área onde repórteres e fotógrafos eles circulam com jogadores, e aí na Fórmula 1 seria o paddock. Você, quando vê o Fórmula 1, um Ayrton Senna lá na Fórmula 1, é como se você se sentisse ali, né? Tipo assim, você olha, tem um cara que nasceu no meu país que tá lá, né? Tal, tá no meio dessa coisa toda, né? Tal, enfim. O Alexandre aqui tá falando que na Ridinha Nova também tem caldo de cana bem legal. Ele vai tomando, foi na Ridinha uma vez, Foi, já tomou. foi, né? Foi. Dia 1º de janeiro de 2019. Exatamente. Então assim, você tem, cara, você tem, quer dizer, um cara como Ayrton Senna, ele reforça isso, né? Quer dizer, você vê que o seu país está sendo representado de alguma forma, né, tal, e é legal você saber que onde você nasceu, existem figuras que fizeram as mesmas coisas, por exemplo, que um Michael Schumacher da vida, né, tal. Uhum. E que Schumacher também é um cara muito querido pelos alemães, né, tal, um cara muito querido pelos alemães. Mas que muito antes de Schumacher ser o que foi na Fórmula 1, havia um brasileiro que era quem ditava o que acontecia na Fórmula 1. Inclusive há uma cena histórica de Senna e Schumacher na Fórmula 1, que Schumacher tinha uma mania de correr, de botar o carro por cima do cara, e Senna chama Schumacher para porrada, né, tal, na Fórmula 1, e para uma coletiva de imprensa. Você imagina o que é um brasileiro parar uma coletiva de imprensa na Europa, Uhum. né, tá, assim, então são cenas, né, então assim, eu acho que São figuras como cenas. é, assim, figuras como Senna são necessárias, né, tal, assim, para você compreender que o seu país ele pode ser sim um país muito legal, pode ser sim um país muito, né, então assim, eu, por exemplo, acompanho agora nesse período de quarentena, eu estou acompanhando um programa todas as quartas-feiras na TV Novo Tempo, que é de um pastor adventista chamado Rodrigo Silva, né? É uma figura que eu acho muito massa, assim, um cara que é um estudioso da Bíblia, né, tal, e ele tem várias descobertas no campo da arqueologia bíblica, né, tal, o cara é professor em universidades de Israel, é muito massa, né, tal. É, Só que assim,
No mesmo, eu acho massa, assim, eu acompanho porque é um programa legal, né, tal, o cara tem muita coisa a oferecer lá no programa, né? Agora, do mesmo jeito que esse cara tem muito a oferecer enquanto arqueólogo bíblico, nos anos 70, o Brasil teve uma mulher, que ainda tem, na verdade, chamada Niede Guidon, né, Uhum. tal. Essa mulher, ela é muito conhecida nos livros de história de ensino médio, né, tal. Porque Niede Guidon, ela, nos anos 60, ela já fazia o que Indiana Jones veio fazer nos anos 80, né, tal. Que foi desbravar o Brasil e todas as os sítios arqueológicos que o Brasil tem, né? Então, assim, o Brasil é um país que ele tem boa parte dos sítios arqueológicos do mundo. Então, isso significa dizer que uma parte da história da humanidade ela está aqui no Brasil, certo? Então, assim, Rodrigo Silva é bom, estuda Bíblia, beleza, massa, show de bola. Mas Niede Guidon também é legal, né? Porque ela Uhum. estuda uma parte significativa da história geral do mundo que está aqui, que os caras vêm de fora para cá para tentar aprender o que tem aqui, entendeu? E Nied Guidon é responsável, por exemplo, pela demarcação do território lá do Piauí, né? Do parque, como é o nome do parque lá do Piauí? Não lembro o nome? Eu agora não vou lembrar o nome, não, tô ligado qual é, mas eu não Acho que vou é o, lembrar não agora sei se é não. da Serra da Capivara, enfim, eu não me lembro agora, né? Tal, Uhum. falei Serra da Capivara aqui, mas devo estar viajando, mas essa mulher, ela foi responsável, né? Quer dizer, uma mulher nos anos 70 que foi lá desbravar, né? Tal. Assim, eu estou dizendo isso porque, tipo, como eu tenho visto mais televisão esses dias e o Rodrigo Silva é um cara que dá para você ver e é massa, né, tal. Mas Uhum. eu quero dizer que antes desse cara já tinha gente que fazia isso aqui, entendeu? Tipo, Se a gente for se falar de orgulhos, assim, indo para o campo da música, que é onde talvez eu conheça mais coisa, né? A gente é, teve um movimento, entre tantos movimentos musicais especiais, a gente teve um que foi o Clube da Esquina, que eu gosto muito. E o Clube da Esquina, ele é, assim, idolatrado pelos músicos do mundo. Essa turma, Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e tal. A galera do jazz americano ama. E tem um guitarrista em especial, que é o Pat Metheny, que eu sou muito fã, inclusive, que ele uma vez chegou para o Lô Borges e disse que queria conhecer o Clube da Esquina. Né? E o Clube da Esquina é um nome fictício, né? Assim, eles deram o nome, era uma esquina que o Lô ficava mais, não era nem a galera toda, era o Lô que ficava lá e deu o nome ao, álbum e virou o nome do movimento. Eu, quando ouvi isso, falou, mas não existe Clube da Esquina, é só uma esquina. E aí o Pet vai e fala, mas a Abbey Road também é só uma rua. E as pessoas vão é, lá tirar querer fazer aquela tradicional foto atravessando a faixa de pedestre, porque uma banda inglesa fez para uma capa aí. E, ó, então eu quero conhecer também a esquina, porque então, para mim tem a mesma importância que a Abbey Road tem lá na Inglaterra, a esquina em Santa Teresa em Belo Horizonte também vai ter, né? Então, é. assim, para você ver, né? Por que lá a Abbey Road é importante e a esquina em Santa Teresa não é, né? Não, e assim, assim, em linhas gerais, respondo, por exemplo, o que eu penso é isso, né? Assim, que é tudo uma questão das pessoas entenderem que elas, assim, existe um discurso ideológico. E aí você vai lá em Karl Marx, vai lá em Leandro Conder, né, tal. Existe uma ideologia, existe um discurso que quer que você apresente as coisas de determinada maneira, né? Que você de alguma maneira passe a entender as coisas de determinada forma, né, tal. Então assim, é, ontem a Ricardo fez uma pergunta aqui, né, tal, sobre a questão de se o futebol ajuda a fortalecer a identidade brasileira, né, tal. É, eu vou dizer duas coisas que para mim sintetizam isso aí. A primeira é uma frase que a gente já disse aqui do Darcy Ribeiro, né? Uhum. Darcy Ribeiro ele já disse que o futebol é onde o povo sente sua pátria. Então, assim, se você pegar, por exemplo, as Copas do Mundo de 58 e a Copa do Mundo de 94, ainda vamos colocar de 50 também, né? Você pega a Copa do Mundo de 50, que o Brasil ganhou quer dizer, o Brasil perdeu para o Uruguai. Eu posso estar enganado, mas acho que no século XX foi o evento que mais reuniu brasileiros em prol de uma causa, num espaço de tempo
e num espaço físico foi aquela final da Copa de 50, Brasil e Uruguai, porque tipo assim, você tinha mais de 210 mil pessoas dentro de um estádio de futebol, torcendo para que um país fosse campeão do mundo, né, tal. Uhum. Então isso não é uma coisa irrelevante, é uma coisa muitíssimo relevante. De alguma forma existia uma população ali, né, tal. E quando o Brasil ganha a Copa de 58, né, tal, assim, os vários documentários que eu já vi sobre a Copa de 58, é quando o mundo passa a ver, Brasil, né, existe um país abaixo dos trópicos, é, que se chama Brasil, né, tal, e que é Uhum. um país tropical, que, né, tal, e, enfim, tem Abençoado por todo... Deus. Exatamente. E bonito por natureza, que o Brasil é bonito por natureza, É. né, tal, enfim. E, então, assim, 58, 50, né, tal, quer dizer... Então são episódios assim. Então, assim, por exemplo, a Copa de 94, quando o Brasil ganha a Copa de 94, que domingo vocês vão ter esse prazer de ver, a final da Copa de 94, você vê ali que, assim, é um sentimento de vitória, né? Um sentimento de tipo assim, nós somos bons nisso aqui, né, tal. E o exemplo que eu sempre dou daquela Copa de 94 é o jogo dos Estados Unidos. Aquele jogo ele deveria ser passado para toda criança brasileira assistir, certo? Tipo assim, que massa dos Estados Unidos, né, um país patriota, não sei o quê. Houve um país que foi lá e ganhou lá o jogo lá e eles choram até hoje isso aí. Até hoje eles choram isso aí, né, tal. Então assim, com toda, Alexandre tá falando aqui muito foda, de que foi muito foda mesmo, né? Porque Uhum. era um clima fascista que se viveu lá em, acho que o jogo foi em Pasadena, se eu não me engano, né, tal. Jogo de meio-dia, né, tal. Sempre faço questão de lembrar, o zagueiro dos Estados Unidos era vocalista de uma banda de metal. Pra você ver o naipe do zagueiro que a gente enfrentava, né, Alex Lala. E o Brasil foi lá e, né, enfim, né, tal. Quer dizer, a Alexandre tá falando aqui que chorou naquele dia. Pois é, É. cara, E, né, tipo esse é um assim, dado importante, assim, que o jogo foi no dia 4 de julho, né? Que é o dia da independência dos dependência Estados dos Estados Unidos. Unidos. Quer dizer que eles podem ter sentimento de pátria, a gente não pode ter, né? Tal assim, porque tipo assim, aquela Copa do Mundo para eles foi aquela grande coisa de mostrar o estilo de vida norte-americano, American Way of Life, né? Quer dizer, foi lá um país e acabou com essa história lá, pronto, acabou, ganhamos aqui. Vocês podem ser bons nisso aí, mas nisso aqui ainda somos nós que detemos as ações, né? Tal, enfim, tudo isso. Renan, é o Então, seguinte, a gente diga. tem menos de, acho que tem uns 2 minutos aí para acabar essa live aqui. Então a gente tem mais alguma coisa para colocar? Eu queria só, se você puder encerrar, a gente continua, que eu Então, tenho então a algumas coisas a gente, então a colocar. gente, pronto, então a gente vai encerrar aqui e volta em 10 segundos. Pronto, Beleza? beleza, valeu. Valeu.